Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento e venho aqui trocar uma ideia, agradecer a todo mundo que tá sempre ligado no nosso podcast. Você que tá assistindo pelo YouTube, né? Tem a galera que escuta pelas plataformas de áudio, mas pra galera que tá assistindo pelo YouTube vai perceber que o cenário tá diferente, que hoje, na verdade, é quase que não é um episódio, né? Eu até quero numerar ele como um episódio bônus, um episódio extra, diferente um pouco do que eu faço aqui, né, com a parte de como se fosse rádio mesmo. Eu gosto de fazer a ideia de como se fosse um estúdio de rádio, né, pro podcast. Hoje estou num cenário um pouco diferente. Na verdade, eu queria fazer um balanço, né, do que foi a terceira temporada, né. Primeiro, gostaria de agradecer a toda a galera que esteve ligada com a gente por toda essa terceira temporada. Na verdade, né, pelos 100 episódios, né, do Terça Nobre, desde o primeiro, lá em março de 2020, até o 100º episódio na semana passada, né? Então a gente atravessou aí todo esse período de pandemia, aquela questão de não saber exatamente como seria, o que a gente ia fazer da nossa vida. E o Terça Nobre foi acontecendo, né? Que nem eu falei também no episódio da semana passada, teve algumas terças-feiras que eu não postei o episódio, né? Então até teve uma numeração diferente, né? Talvez se eu tivesse postado todas as terças-feiras, eu já tivesse atingido aí o episódio número 100 antes disso, né? Mas de qualquer maneira conseguimos chegar ao episódio número 100, então de novo um obrigado pra todo mundo que toda semana tá curtindo o episódio, que comenta, que manda mensagem. A gente teve aquele momento, aquele abraço gigantesco, né? Onde eu mandei um abraço pra uma galera, e eu já começo também aproveitando, né, para mandar um abraço para algumas pessoas que não entraram naquela lista. Então, eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Cristiano Aroshi, que também faz parte do grupo lá com os amigos que a gente chama de Cepo de Madeira. Mandar um beijo também para minha amiga Fernanda Daniele, que trabalhou comigo lá na Editora Scala. Uma grande amiga. Valeu, Fer, grande beijo para você. Obrigado por estar sempre acompanhando o Terça Nobre. Ela me mandou uma mensagem falando: eu tô ouvindo os podcasts, eu ouvi vários episódios, parece que a gente tá conversando. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem, falando que a sensação é como se a gente estivesse conversando. E a ideia do podcast, né, do Terça Nobre é essa, assim, de ser uma coisa leve, de ser uma coisa nossa, como se a gente estivesse sentado numa roda de amigos conversando. E quando eu recebo essa resposta de que, olha, parecia que a gente estava conversando, eu fico muito feliz, que eu falo, legal. Então, eu tô tentando passar naturalidade e tá dando certo. Então, agradecer a todo mundo que comenta nos episódios também. Um beijo pra Kívia, a namorada do meu amigo Rodox, que também toda semana acompanha o Terça Nobre. Então, muito obrigado por estar aí toda semana curtindo com a gente o Terça Nobre. Vou pegar aqui o meu celular também, que hoje, como eu tô fazendo diferente, né, que nem eu falei pra vocês, hoje eu tô fazendo num outro formato, num outro cenário. É um episódio mais pra gente fazer um balanço, né, da terceira temporada. Então tem alguns dados aqui da terceira temporada do Terça Nobre que eu quero falar pra vocês. Antes disso, né, eu vou falar também sobre o episódio da semana passada, né, pra você que não acompanhou, né, o episódio da semana passada, você que perdeu aí, foi o episódio A Cada Escolha Uma Renúncia, né, que é até a música do Charlie Brown, né, cada escolha uma renúncia, isso é a vida. E por mais doideira que seja, né, o título do episódio é um trecho de uma música do Charlie Brown Jr. e no finalzinho dele eu acabei lendo uma letra do Los Hermanos, né? Pra quem é fã de Charlie Brown e de Los Hermanos sabe que teve uma briga entre eles, né? Do Chorão com o Marcelo Camelo do Los Hermanos, mas isso não vem ao caso. Mas talvez um fã mais rígido assim falar, pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Realmente não tem nada a ver, é só que o título era uma coisa, contando uma história, e no final eu li a letra dessa música do Los Hermanos, que realmente faz sentido pra caramba, que é a música O Vencedor. Então pra você que não acompanhou o episódio da semana passada e quiser acompanhar, tem esse final que eu leio aí, essa letra que realmente faz sentido, encaixa com aquilo que eu falo aqui no podcast, encaixa pra mim com algumas coisas da minha vida, talvez pra vocês que estejam assistindo também em algum momento também encaixe pra vocês. Então foi um episódio bem legal, foi o episódio número 100, né, de todas as temporadas, contando desde a primeira até agora. Então foi o episódio número 100, contando como temporada, foi o episódio 36 da terceira temporada. E foi um episódio bem legal, falando um pouquinho disso, contando um pouquinho da história do Terça Nobre, falando um pouquinho também sobre as escolhas que a gente tem na nossa vida, né? Que às vezes a gente precisa escolher alguma coisa e automaticamente a gente acaba deixando outra coisa pra trás. Então caminhos que a gente escolhe, empregos, né? Lugares que a gente escolhe pra trabalhar. Porque às vezes a gente tem aquela coisa, né? Às vezes a gente escolhe emprego e tem vezes que o emprego escolhe a gente, né? Então às vezes a gente tá precisando muito e não consegue pensar em outra coisa e só a única coisa que aparece você já aceita. Então tem certos momentos que não dá pra gente escolher muito. Mas mesmo quando você escolhe uma coisa que você não queria muito escolher,
é uma escolha. É uma atitude que você tá tomando na vida. Então, é que nem eu falei, de repente a gente tá num lugar que a gente não gosta, a gente tá fazendo uma coisa que a gente não gosta, tá participando de alguma coisa. Então, assim, se não gosta e tá fazendo mal, tá bom, o que eu posso fazer pra sair daqui? Ah, não dá pra sair agora? Então, como que eu posso fazer pra deixar isso aqui o mais aceitável possível? Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Eu sei que não é fácil, então eu sempre tento deixar o mais leve possível a nossa conversa pra tentar encontrar maneiras pelo que acontece na nossa vida mesmo. Geralmente eu abro a minha vida aqui, né? Nesse episódio da semana passada falei bastante coisas sobre a minha vida mesmo. O Terça Nobre acabou virando aí um diário de Uri Benevento também. Então, assim, são dilemas da vida, coisas que acontecem comigo que eu até uso como exemplo, que nem eu falo, que às vezes exemplo do que fazer, exemplo do que não fazer. Mas são coisas que eu tento trazer, eu tento mostrar o que passou comigo e de repente o que eu fiz pra tentar melhorar. Ou então, que nem eu falo, às vezes eu converso alguma coisa aqui e no meio dessa conversa eu começo a perceber, pô, eu também preciso fazer isso, então o que eu posso fazer para melhorar? Então às vezes eu, dentro do próprio podcast, dentro do episódio, eu encontro talvez uma ideia para que aquela ideia vire uma solução. Nem sempre vai dar certo, né? Que nem eu falo, às vezes eu mesmo fico pensando, cara, mas será que eu tô sendo hipócrita? Será que eu tô falando uma coisa que eu não vivo? Será que eu tô falando uma coisa que eu não faço? Então assim, eu sempre tento trocar ideia, mas falar sobre coisas que acontecem comigo. Não adianta eu falar coisas que eu não vivo, coisas que eu não sei, porque aí eu vou estar sendo hipócrita. Que nem eu falo a questão de relacionamentos mesmo. Então assim, eu tenho como base alguns relacionamentos que eu tive, aí eu falo. Mas tem coisas que eu não posso falar porque eu não vivi, eu não sei. Às vezes eu falo pela opinião que eu tenho, ou então pelas coisas que eu já ouvi de outras pessoas, ou então por relatos de pessoas. E a ideia é essa, a ideia não é cagar regra, que nem eu brinco aqui no programa, né? A gente sempre fala esse negócio de cagar regra e tal. Eu não quero cagar regra e não quero também que fique parecendo aquela coisa que não tem que fazer. No começo também eu tive dificuldade porque logo quando eu comecei a fazer o podcast, muita gente surgiu querendo fazer o podcast também. É que nem assim, né? Eu falo muito sobre redes sociais, sobre positividade tóxica. Teve um momento que eu também falei sobre responsabilidade afetiva. E assim, às vezes quando a gente tá tocando nesses assuntos, a sensação que dá é que tá rolando assim uma questão de cagar regra. Pode isso, não pode aquilo. Assim como o podcast também. Então, no começo, surgiu muita gente querendo fazer só por fazer. Não, todo mundo tem um podcast, eu também quero ter um. Aí, o que eu falava e o que eu falo é isso. Tá, você quer ter um podcast? Tudo bem, tenha um podcast. Não tem problema nenhum. Assim como o canal no YouTube, né? Como teve uma época que todo mundo tinha um canal no YouTube, todo mundo tinha que fazer. Agora também ainda é assim. Mesmo que já não é mais aquele auge que foi na época que o Whindersson bombou no mundo, assim, era um dos caras mais inscritos do mundo. Então, assim, hoje as pessoas entendem, não, eu quero ter um canal, eu quero ter um podcast. Tá bom, mas qual é o propósito do seu podcast? Qual é o propósito do seu canal do YouTube? Mas não quero ter um propósito, eu quero fazer de qualquer jeito. Tá bom, você quer fazer, mas assim, pelo menos tenha um caminho. Entenda mais ou menos aquilo que você vai buscar. Não é só aquela questão de você, eu vou fazer porque tal pessoa fez. Aí, por quê? Sabe, isso não faz muito sentido pra mim. Eu falo, porque isso não vai se sustentar. Se você estiver fazendo só porque é uma onda e todo mundo tá fazendo, beleza, aí daqui a um tempo você vai parar, você vai deixar o projeto lá abandonado. Então, por isso a importância da gente saber mais ou menos pra onde a gente vai, onde a gente quer ir. Quando eu comecei a fazer o podcast, eu também não tinha um tema específico, não tinha um objetivo específico. E aos poucos, né, conforme a galera foi comentando, eu comecei a trazer alguns temas também parecidos com aquilo que comentaram, ou então parecido com o da semana passada, da retrasada, e aí uma coisa puxando a outra, para que desse gancho e conversa. Então, às vezes teve repercussão boa de gente chegar e falar, nossa, que legal, gostei, me identifiquei. Às vezes ninguém falou nada, às vezes passou batido, teve bastante visualizações, às vezes teve pouca. E assim foi se desenhando mais ou menos o perfil do Terça Nobre. Não quer dizer que tem um perfil fixo, um perfil fechado. Então tem episódios que eu falo mais, episódios que eu falo menos. Às vezes eu tô mais empolgado, às vezes eu me inspiro com alguma coisa e aí vai, o assunto rende bem. Então é uma coisa assim que cada semana eu vou percebendo e cada semana eu vou sentindo o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Mas se alguém me perguntasse hoje qual que é o nicho do Terça Nobre, qual que é o objetivo, na verdade assim, é bater papo, é conversar, é falar sobre dilemas da vida, e é o que tem sido feito nos episódios.
Então, por exemplo, se a galera quer fazer o podcast, então beleza. Então eu passei a falar pra galera de que maneira eu fazia o podcast, qual programa que eu uso, qual site que eu entro pra postar, não tem problema nenhum. Então assim, é importante a gente saber reconhecer o trabalho das pessoas também. Então assim, eu tô fazendo podcast, é um trabalho, é uma coisa que leva tempo, edição, paciência, você tem criatividade para você procurar um tema também, e também tentar fazer uma coisa que agrade a galera, pensando não só em mim, no meu gosto, mas no gosto de alguém que pode ouvir o programa. Então, assim, a única coisa que eu peço pra galera é respeitar isso, sabe? Respeitar que eu também tô correndo atrás e que eu também tenho algumas dificuldades pra fazer isso. Então, quando alguém chega e me pergunta simplesmente só porque quer as informações só porque quer a informação, mais nada. Sabe, eu acho que tinha que ter no mínimo de um respeito, assim, tem gente que não tem respeito com isso. Que aí depois que já tá pronto é fácil chegar e pedir, né? Mas e quem correu atrás, né? Então muitas vezes, assim, quando eu tava fazendo podcast, eu não sabia em que site postar, de que maneira que eu fazia o tema, se tinha trilha, se não tinha trilha. Eu fui pesquisando, eu pesquisei. Então assim, o Google tá aí pra isso também, né, gente? Então tem muita gente que tem preguiça de pesquisar. A parte boa da internet é essa, a internet tem as loucuras, as partes ruins, mas quem quer aprender, cara, a internet tem muita coisa legal. Então, assim, tem tutorial de tudo que a gente pode imaginar no YouTube, já falei aqui. Tem gente que ensina a brincar de tem gente que ensina a fazer comida, tem gente que ensina editar alguma coisa em algum programa de vídeo, de áudio, de música. Então, assim, coisa pra aprender sempre tem. Agora, assim, a pessoa quer fazer um podcast, mas não quer nem se dar o trabalho de pesquisar alguma coisa no Google, de como fazer, de que tipo de equipamento usar. Aí também é foda, né? Tipo assim, já teve gente que me pediu um orçamento de estúdio, de eu fazer um orçamento inteiro de preço, de tudo, eu pesquisar. Só que aí se eu cobrar um preço em cima disso, a pessoa acha ruim. Mas isso é um trabalho, gente. Então assim, quando alguém pede uma coisa, você tem que entender que isso também é um trabalho, isso leva tempo. Isso leva pesquisa, você vai sentar, você vai pesquisar, você vai ver o menor preço, você vai entender mais ou menos o equipamento que usa. Então, eu fiz um curso para aprender isso. Beleza, então eu sei que tipo de equipamento eu posso usar, alguma coisa assim. Aí uma pessoa chega e só pede a informação e mais nada. Não te dá nenhuma caixinha, não te dá nenhum agrado, né? Ou então não aceita se você fizer uma cobrança. Então é meio chato isso. Então essas pessoas que têm mania de ser inconveniente, talvez nem perceba, né? Talvez esteja sendo sem querer, mas isso é inconveniente, isso é chato. Então se de repente você quiser isso, você tem que entender que isso tem um valor. Isso é um trabalho também. Um trabalho de orçamento é um trabalho. Então se você não quer pesquisar, de repente não tem tempo, então você pode pagar uma pessoa para fazer isso. Porque você está ocupando o tempo da pessoa. Então, assim, o seu tempo é mais importante que o tempo daquela pessoa? Não é. Né? Toda pessoa tem a sua importância, ninguém é mais importante do que ninguém é mais do que ninguém. A gente aprendeu isso, né, na vida. Então, a gente tem que saber respeitar o amiguinho também. Quando o amiguinho falar que não pode, ou quando o amiguinho falar que está ocupado. Porque só, né, essa coisa de favor, como diz o bom e velho ditado, venha a nós e o vosso reino nada. Eu lembro que tinha um professor que falava muito isso, eu dava muita risada, mas hoje eu entendo melhor esse ditado. Então é importante a gente saber respeitar também o espaço, o trabalho, o conhecimento, né, da outra pessoa. E no episódio da semana passada, ainda falando dele, né, cada escolha uma renúncia, agradecer também aí o meu amigo Daniel Consentino, ele que mandou uma mensagem lá nos comentários, parabéns pelo 100º programa. Valeu, Daniel, grande abraço pra você, obrigado por toda semana acompanhar aí o nosso podcast Terça Nobre, muito importante o comentário da galera também. E agora eu vou passar para uma parte que eu quero falar um pouquinho desse balanço, né, da terceira temporada. Que nem eu falei, hoje é um episódio um pouco diferente, então eu não tô fazendo aquele esquema de rádio, hoje não tem trilha, hoje não vai ter Tio Chicória. Quem tá ouvindo, assistindo, vai falar, pô, mas e o Tio Chicória? Tio Chicória tirou férias esse episódio especial do Terça Nobre, não tem Tio Chicória, mas para você que tá ouvindo e gosta, já deixa sua pergunta nos comentários, já manda sua pergunta que no próximo episódio o Chicória volta firme e forte. Pra quem acompanha o Terça Nobre desde o começo, sabe que de tempos em tempos, às vezes eu faço isso, né? Eu trago aqui uma lista, né, dos episódios mais assistidos, mais ouvidos do Terça Nobre. E nesse balanço da terceira temporada, eu vou falar pra vocês os episódios mais assistidos da terceira temporada. E em primeiro lugar ficou Por que só damos valor depois que perdemos? Que é um episódio que teve 89 visualizações lá no YouTube. É o episódio número 25 da terceira temporada. E a gente conversa um pouquinho sobre isso, né? Sobre assim, como a gente demora para perceber, às vezes, que a gente tem uma coisa legal, né, na nossa vida, um relacionamento, a casa que a gente mora, o trabalho. Às vezes a gente tá vivendo uma coisa legal, só que os problemas do dia a dia, as coisas do dia a dia, elas afetam tanto a nossa cabeça que a gente não consegue perceber e não consegue saber aproveitar aquele detalhe,
curtir aquele relacionamento, né? Porque hoje os relacionamentos eles são muito pautados em questão de cobrança, muita cobrança. Não só hoje, mas sempre foi assim. Mas parece que hoje é pior, ainda mais com essa questão de rede social. Então, dependendo do que posta, dependendo do que alguém comenta, é muita cobrança, é muita gente, é muita concorrência, né? Assim, mesmo que não tenha concorrência, mas a sensação, né? Essa que nem eu falo, aquela sensação de que você tem mais gente, sabe assim? Se não quiser, tem quem queira, sabe? Aquela falsa sensação de que você tem mais opções. Então, às vezes, as pessoas estão vivendo um relacionamento, mas com a cabeça em outro lugar. Ou então, vivendo um relacionamento já pensando que se acabasse com essa pessoa, poderia ter uma outra pessoa que estava ali esperando. Sabe? Isso é uma coisa, assim, surreal, cara. É uma coisa que me irrita muito e sabe? Chateia pra caramba, porque tem muito isso na rede social, sabe? Assim, gente que não respeita relacionamento, sabe? Gente que dá em cima de quem já tem um relacionamento e manda mensagem, sabe? Fica... eu sei que é difícil, é um assunto chato falar sobre infidelidade e tal, mas é um negócio assim que magoa muito. Então, às vezes, um relacionamento é legal, é bacana, mas a gente não sabe dar valor, a gente não sabe aproveitar. Não só relacionamento, mas às vezes emprego, né? Às vezes a gente tem um emprego ali que a gente não gosta muito, porque a gente queria ganhar mais, ou porque talvez a gente queria trabalhar menos, ou porque não tá feliz, não é realizado naquela profissão. Mas aí de repente você fica sem aquele emprego, aí você percebe o quanto importante era pra você, por mais difícil, né, que aconteciam as coisas, mas era aquilo que estava provendo ali as suas necessidades, alguma coisa que você desejasse também. Então é importante a gente saber, né, ver assim, aquilo que a gente tá vivendo, se é bom o suficiente, ou mesmo que não seja bom o suficiente, mas que a gente tenha noção e saber dar valor para aquilo, para não dar valor só depois que perdeu. Então às vezes uma amizade, às vezes um lugar legal que a gente foi e não aproveitou legal, aí depois que passa, fala, putz, e agora? Não tem mais. Então esse episódio ele teve uma repercussão muito legal, muita gente comentou, muita gente concordou também com isso, veio pessoas de fora do canal, gente que não era inscrita no canal e apareceu por causa do título. Então foi um episódio bem legal, né? Vale a pena acompanhar para quem ainda não assistiu esse episódio. É o episódio número 25 da terceira temporada. É o episódio Por que só damos valor depois que perdemos. Foi o episódio mais assistido da terceira temporada, olha só que legal. Em segundo lugar ficou Por que a nossa vida entra em modo looping, né? Foi o episódio de número 22 da terceira temporada. Um episódio também que fala um pouco sobre essa coisa repetitiva que acontece na nossa vida. Então assim, às vezes as coisas vão acontecendo da mesma maneira, mudam-se os cenários, mudam-se as pessoas, muda tudo, mas você ainda tá ali e algumas coisas acontecem de novo com você. Aí você fala, caramba, de novo isso? Aí tem aquela sensação que tá sempre se repetindo. Ou então quando a gente entra, né, naquela rotina incansável e a gente faz sempre a mesma coisa e trava. Aí você fala, caramba, mas tá tudo acontecendo de novo? Parece que as coisas não mudam. Parece que a vida é um grande show de Truman, né? Teve um episódio que eu falei sobre isso. Mas sabe, parece que as coisas estão acontecendo de novo, assim. Até você tomar uma atitude para que aconteça diferente. Mas que às vezes a gente não tem movimentação, então a gente vai deixando as coisas acontecerem iguais, e quando a gente percebe, já se passaram muitos anos e está acontecendo tudo de novo. A gente não muda de opinião, a gente tem aquela velha opinião formada sobre tudo, e as brincadeiras são as mesmas, as piadinhas são as mesmas, e a gente não fez nada diferente, a gente não evoluiu, a nossa cabeça parece que está travada. Então esse episódio conversa um pouco sobre isso, né? Sobre o que acontece que do nada a nossa vida entra em modo looping e é muito difícil de sair desse modo. O que a gente pode fazer para tentar mudar? Então esse foi o segundo episódio mais assistido da terceira temporada, com 69 visualizações. E empatado também com o mesmo número de visualizações foi o episódio Onde as Redes Sociais Vão Parar, que é o episódio 3 da terceira temporada, logo no comecinho. É um episódio que fala um pouquinho sobre essa questão das redes sociais, da maneira assim, da proporção que tomou, né? Que hoje parece que tudo na nossa vida tem que passar pela rede social. Então assim, tudo que você faz, você tem que postar. Se você não postar, você não tá vivendo. Então assim, se você foi viajar e você não postou nada sobre a viagem, então você não viajou. As pessoas precisam saber que você viajou se você postar. Então, tipo assim, se você não postou, não é válido. Quando você vai num show,
Você fica filmando o show, você não presta atenção no show. Você filma o show pra mandar pra alguém, mas você tá lá e você não tá curtindo o show. E além disso também, tem essa questão do discurso de ódio pra tudo que é lado. Então assim, eu não gosto de água. Mas por que você não gosta de água? Você é uma aguafobia, não sei o que, sabe? Hoje tudo tem um defensor. Se você falar que não gosta do frio, aparece um monte de gente que briga. Se você falar que não gosta do calor, aparece um monte de gente que briga. Se você coloca uma coisa lá, uma foto brincando, as pessoas vão achar que é sério. Então, hoje tudo você precisa explicar, porque senão vira uma bola de neve de uma coisa que não tem sentido nenhum, uma coisinha desse tamanho, fica gigantesca. Então assim, a rede social, por um certo momento, ela perdeu o controle, né? Então assim, hoje é muito desmedido tudo, qualquer coisinha que é postado vira uma coisa assim, nossa, vira notícia. Tem página assim de Instagram, né, que é de alguma emissora de rádio ou de TV, que fica só monitorando isso, que virou praticamente uma página de fofoca de internet. Então, qualquer coisinha que acontece, não sei quem comentou, não sei quem. Aí tal famoso deixou de seguir tal famoso. Aí o que aconteceu? Aí eles ficam tentando descobrir por que a pessoa famosa deixou de seguir uma outra famosa, aí brigou, aí descobre que há 10 anos atrás teve um ex-namorado, que não sei o que. Então é um negócio assim que fica uma coisa assim, uma patrulha monitorando tudo, e a sensação que dá às vezes parece que tá desenfreado, né? Então assim, a gente também tem esse problema, né, da questão da comparação, que nem eu já falei aqui em vários episódios. Às vezes a gente vê o Instagram, aquela vida perfeita das pessoas, hoje em dia o TikTok também, com gente com milhões, aí tem aquela falsa sensação, né, de que se tal pessoa tem milhões, eu também vou conseguir milhões, aí essa pessoa não consegue milhões, aí gera uma frustração. Então assim, tem gente que só posta dança lá e dá certo e fica rico com isso, tem gente que fica tentando pra caramba e não consegue. Então essa comparação, ela gera também um desconforto muito grande. Então a partir do momento que a gente entra e começa a comparar, né, as nossas vidas, aí começa a rolar aquele problema. Então esse padrão que é imposto, essa busca, né, da perfeição, coisas que a gente sabe que não existe, né? Então assim, ninguém posta lá quando tá triste, ninguém posta que tá sofrendo. Geralmente a pessoa posta quando tá feliz, quando tá viajando, quando tá passeando, tá num lugar legal pra caramba. Sim, tem pessoas que postam outras coisas, ok. Mas na maioria, né, na grande maioria, as pessoas não ficam postando que tá deprê. A pessoa posta que tá felizona, posta que a vida dela é muito perfeitona, que é inatingível, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso acaba gerando também um desconforto, né? Então a gente fala um pouquinho sobre tudo isso nesse episódio, né? Sobre a ideia da comparação, sobre algumas coisas que perderam o freio, algumas atitudes, alguns tipos de postagem, coisas que são legais, coisas que não, que nem eu falei, sempre tentando fugir, né, dessa ideia do cagar regra. Quer postar isso? Posta, não quer, não posta, ok. Eu sempre deixo isso bem claro, eu não tô aqui pra falar, faça isso, não faça aquilo. As pessoas, elas têm aí o discernimento pra tentar postar o que ela achar que deve postar, ok. Só que tem certas coisas que machucam, que não é legal. Então assim, é nesse tipo de assunto que eu falo. Eu não quero chegar aqui e falar, você não deve postar isso, não deve postar aquilo. O que eu sempre falo às vezes é isso, se você postar tal coisa, saiba que você vai prejudicar tal pessoa. Se você fizer isso, saiba que você está se prejudicando. Então é esse tipo de coisa que eu converso, baseado naquilo que eu converso com os meus amigos, que eu escuto dos meus amigos, baseado no que eu já vivi. Então é mais ou menos nesse sentido que eu falo. Então não é aquela coisa de, não, vamos lá, não pode isso, não pode aquilo. Não. Aí as pessoas que têm que ter o seu próprio discernimento, né? Aí tem um episódio também que chama A Vida se Tornou uma Coleção de Saudades. Ele ficou aí em 4º lugar, né? O episódio número 27 da 3ª temporada. Esse episódio também foi bem legal, assim, porque a gente falou um pouquinho, né, sobre essa questão da saudade, né? De alguns tipos de saudade, né? A saudade que a gente tem de um amor que a gente não tem mais, de um relacionamento que acabou, a saudade de uma pessoa que morreu, a saudade também de lugares e trabalhos que a gente já passou e hoje não está mais, lugares que não existem mais. Então, assim, eu elenquei, né, alguns tipos de saudade. Essa saudade que a gente pode matar, que é aquela saudade de pessoas e amigos e família que ainda estão por aqui. Então a gente tá com saudade, a gente vai lá e vê a pessoa, abraça e passa um dia legal e troca ideia. Aí tem aquela saudade de pessoas que já morreram, que a gente não tem o que fazer, que é uma saudade, uma dor que vai e volta, né? Tem época que a gente tá bem, que tá tudo certo, que a gente não lembra. Ou a gente até lembra, mas lembra com afago, com saudade boa, sem chorar, sem sofrer. Mas tem dia que a saudade vem assim, parece que ela chega. Lógico que ela sempre chega sem avisar.
Aquela saudade que vem assim de um jeito que o único jeito é chorar, de repente a gente olha a foto e fica ali, né? Aquela saudade, aquela dor que a gente nunca vai conseguir suprir nessa vida, né? Então a gente só vai conseguir suprir num outro momento, num outro plano, mas aqui fica a saudade e fica a lembrança. Então tem certos tipos de saudade que a gente consegue resolver, outros tipos de saudade não. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso nesse episódio. Foi um episódio muito legal também, um episódio que me emociona de lembrar. Eu já tô emocionado aqui, não posso falar muito mais sobre ele, senão eu vou acabar querendo chorar de novo. Mas é um episódio que é muito emblemático pra mim, assim, é um dos episódios mais queridos, assim, dessa terceira temporada. Então, pra você que não assistiu e quiser assistir ou ouvir, esse é o episódio que se chama A Vida se Tornou uma Coleção de Saudades, episódio número 27. E o episódio que ficou em quinto lugar foi Quem Já Morreu de Amor. Episódio aí que empatou também com o número de visualizações da Saudade. Os dois estão com 66 visualizações. É o episódio número 33, né, da terceira temporada. É um episódio que fala um pouquinho sobre esses amores que a gente passa na nossa vida, né? Amor que a gente perde, relacionamentos que acabaram, né? E a gente sempre escuta aquelas frases clichês, né? De que, o amor não enche barriga, para com isso, não sei o quê. E aí, às vezes, a gente tá sofrendo muito por causa de um relacionamento que acabou, né? E, assim, ou até quando a gente tá gostando demais, assim, parece que é um amor, um sentimento tão grande que não cabe no peito, assim, um negócio que transborda, a gente fica doido, fica cego, né? Então, fica aquela coisa, né? Pô, mas ninguém nunca morreu de amor. Por mais difícil que seja o fim daquele relacionamento, por mais que a gente sofra, que dói, dá vontade de chorar o tempo todo, às vezes a gente não consegue trabalhar, não quer comer, e entra numa coisa assim difícil pra caramba, mas a gente acaba encontrando forças assim, em lugares que a gente nem imagina, pessoas que a gente nem imagina, e a gente sobrevive a isso, né? Então a pergunta é, né, quem já morreu de amor? Então, assim, por mais fodão que seja aquele sentimento e por mais difícil que seja, quando a gente tá precisando esquecer ou tá precisando superar, né, aquele relacionamento, a gente acaba conseguindo, né? E assim, não existe uma explicação e nenhum porquê certo, né? Não existe um livro que fala, faça isso, faça aquilo, não tem um manual. Então cada pessoa é de um jeito, então cada um vai descobrindo a sua maneira, né, de sobreviver àquilo, a sua maneira de viver um dia de cada vez. E é que nem eu falo, né, por mais que às vezes a gente quer passar lá na frente, quer muito, muito, muito que aquilo acabe, quer esquecer aquele sentimento, mas a gente precisa viver um dia de cada vez, a gente precisa sentir aquela dor, a gente tem que sentir aquela dor para entender o que aquele relacionamento nos causou e o que a gente pode fazer para aquilo não aconteça de novo com outras pessoas. Então a gente tem que sentir essa dor. Então se a gente não sentir essa dor, se a gente pular essa etapa, a gente fica com um buraco maior para quando acontecer outra coisa. Então nesse episódio eu falo sobre isso, sobre, né, a gente tentar entender o que está acontecendo, e tentando superar, né, um dia de cada vez, né, nada como um dia após o outro, como aquele velho ditado. Então assim, tem que ser assim. É difícil, né? A gente não gostaria de passar por isso. Se pudesse escolher nunca passar por isso, eu escolheria facilmente. Mas é que, infelizmente, todo mundo passa. Então a gente tem que tentar aprender o melhor caminho, né? E aí foi mais ou menos sobre isso que a gente conversou nesse episódio. Achei que foi um episódio bastante emblemático também. Eu acho que a terceira temporada, né, de todas as temporadas do Terça Nobre, foi a temporada que eu mais toquei nesses assuntos, que eu fui mais a fundo, que bastante gente se identificou e veio conversar comigo, inclusive mandar um abraço também pra minha amiga Rafaela, que mandou uma mensagem falando que acompanhou o episódio, um beijo pra minha irmã Evelyn, pro meu irmão Edilson, pra minha mãe, que falaram sobre o episódio, né, falou, o episódio da terceira temporada, o 100º episódio, no geral, né, falou, pô, gostei, obrigado pelas coisas que você compartilha, então um beijo pra essas pessoas que assistiram o episódio, gostaram, mandaram mensagem, o Vitor Zene, a Stephanie, que acompanharam também, mandaram mensagem, o Ângelo, que eu sempre brinco, né, do Dangelinho, que eu faço as perguntas pro tio Chicória. Então, essa galera que realmente ouviu o episódio e veio me mandar mensagem, né, porque assim, a galera às vezes não consegue ouvir naquela semana que eu posto. E tá tudo certo também, né? Ninguém é obrigado a ouvir, né? Só porque eu postei terça, tem que ouvir terça. Não, ouve o dia que achar melhor e que der certo pra você ouvir e que for da melhor maneira pra você. O importante é isso, o importante é você ouvir e gostar, se identificar, ou se você de repente não se identificar, mas você pelo menos entender aquilo que a gente tá conversando e de repente
sugerir um próximo tema, ou então também debater sobre aquilo, né? Tem gente que vem falar comigo assim sobre o tema. Pô, essa semana você conversou sobre isso e tal. E aí a gente vai e conversa e debate sobre o tema também. Então, assim, é muito legal, muito importante. Mandar um abraço também pro meu amigo Kaique, que tá ouvindo também o podcast. Valeu por sempre acompanhar aí o Terça Nobre. Então é isso, gente. Para vocês que estão acompanhando, é sempre importante a gente tentar encontrar o melhor caminho. Então, assim, às vezes o caminho que é bom para mim não é bom para você. Só que eu acho legal quando eu chego aqui e troco ideia. De repente você pode ter uma luz a mais aí na sua cabeça de falar, pô, verdade, se ele fez isso eu vou fazer também tal coisa. Ó, se ele fez assim e foi ruim pra ele, então eu não vou fazer também pra não prejudicar. Então, assim, às vezes a gente tentar trocar uma ideia e com isso a gente dá assim, oportunidade para as pessoas pensarem diferente também algumas coisas. Tem coisas que a gente vai pensar igual, tem coisas que a gente vai pensar diferente e é importante a gente chegar num denominador comum, chegar num entendimento legal. E acho que essa é a grande ideia do Terça Nobre, né? De trocar ideia mesmo, de vida. Às vezes também que nem eu falei aqui, né? Tem vezes que eu desanimo de fazer o podcast. Eu falo, pô, essa semana, putz, eu não tô a fim de gravar, não tô no pique. E aí vem os comentários, né? Tem gente que manda mensagem, eu ouvi, eu gostei, caramba, eu tava precisando ouvir isso. Sabe, já teve vezes que teve gente que chegou em mim e falou, pô, não para não de fazer, cara. Esse podcast é importante, tem gente que tá gostando, que tá ouvindo. Então isso pra mim é um combustível mesmo, de verdade, assim. Eu até me emociono lembrando, porque é uma coisa assim que tem vezes que parece que não faz sentido, sabe? Eu falo, caramba, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Aí quando eu recebo essas mensagens, eu fico feliz que eu falo, pô, legal, pelo menos tá atingindo algumas pessoas e tá dando certo. Então acho que esse é uma coisa assim que vira um combustível pra mim, para continuar e agradecendo mesmo sempre as pessoas que acompanham o nosso Terça Nobre aqui. Quero aproveitar aqui também para falar que eu estou participando agora de um podcast que chama Vibecast, que é o podcast da Rádio Vibe Mundial, que eu já trabalhei lá antes quando chamava Rádio Mundial, aí eu saí, voltei, agora chama Rádio Vibe Mundial, e eu tive a oportunidade de participar do podcast deles também, que está sendo apresentado por mim e também pela Bruna Santos. A gente está conversando também sobre coisas do dia a dia, sobre dilemas. Até tem assim uma lembrancinha de Terça Nobre, um jeitinho de Terça Nobre também, mas se chama Vibecast, é um tempo um pouquinho mais curto, para você que de repente quiser ouvir também. Toda sexta-feira a gente posta ele nas plataformas. Eu vou deixar também aqui no link do YouTube para quem quiser. Já tem 2 episódios prontos lá, já tem 2 episódios rolando na plataforma. Essa semana a gente vai gravar o 3º episódio. Então assim, tá surgindo aí novas oportunidades. E também não posso deixar de dizer que foi por causa do Terça Nobre que essas portas se abriram. Então assim, uma vez, né, uma pessoa falou para mim, nossa, mas esse programa aí é ruim. E sabe, falou um monte de merda, né, palavrão, xingou. E uma pessoa que eu conheço, né, que na época eu achava que era um amigo, mas hoje, graças a Deus, não faz mais parte da minha vida, não sei nem onde tá e não quero saber também. A vida segue lá, a minha vida segue cá, tá tudo certo. Mas assim, um dia falou pra mim, não, mas esse programa é uma porcaria, que não sei o que, nunca vai dar certo, blá blá blá. E assim, esse programa já me abriu algumas portas. Ele me abriu a oportunidade de voltar, né, para a Rádio Mundial, que virou Vibe, mas a primeira vez que eu voltei a fazer a Rádio Mundial, né, a Vibe Mundial, foi quando eu apresentei um programa lá na rádio com um dentista que fazia o horário lá, e aí me chamaram para fazer a parte da locução do programa, uma espécie de locução comercial e tal, mas voltei, foi a primeira porta que abriu. Depois a oportunidade de trabalhar lá de novo como sonoplasta. E aí depois surgiu a oportunidade de participar de um podcast chamado Shitcast Show, um podcast de humor do Guilherme Krauser, do Derrico, um grande abraço para eles também. Surgiu também a oportunidade de eu participar do Vibecast, né? Nesse meio tempo também, além de eu fazer o Terça Nobre, teve o podcast Qual a Boa, que eu fiz com meu amigo Vitor. Então assim, várias oportunidades que surgiram. Então assim, não quer dizer que essas portas, quando a gente fala, as portas se abriram, tal, que vai vir muito dinheiro, que eu fiquei rico, milionário, não. Às vezes nem entrou dinheiro nenhum. Mas só o fato de me dar oportunidade, e só o fato das pessoas acreditarem no meu trabalho, acreditarem que eu sei fazer aquilo, falar assim, não, vamos chamar o Eri, porque o Eri pode agregar com a gente aqui. Então assim, só o fato de ter essa confiança, das pessoas acreditarem naquilo que eu posso fazer, já é uma porta que se abre para mim. Então nisso eu fico muito grato. Então, às vezes, tem gente que gosta de jogar, né, aquela água fria assim para desanimar a gente.
E é só porque a pessoa também não tem capacidade de fazer outra coisa, ou não tem capacidade de fazer melhor. Então, assim, é mais fácil criticar do que tentar fazer diferente, do que tentar fazer outra coisa. Então, assim, a gente tem que tentar se apegar naquelas pessoas que nos elogiam, naquelas pessoas que vêm e trocam ideia com você, até as pessoas que te criticam, mas que elas estão te criticando no sentido de querer o seu crescimento, de entender que você pode melhorar em determinadas coisas. Então, essas pessoas eu respeito. Esse tipo de crítica eu respeito. Qualquer tipo de sugestão que seja pra crescer, eu vou respeitar sempre. Agora eu não vou respeitar gente que vem falar merda pra mim, gente que vem me ofender, gente que vem encher meu saco. Então, assim, quando é esse tipo de crítica, esse tipo de pessoa chata, eu não vou ler mesmo. Ou se eu ler, eu vou apagar. Eu não sou obrigado a ter nada aqui nos meus comentários que eu não goste. E que nem no meu Facebook. Às vezes eu coloco alguma coisa do Palmeiras, aí vem algum idiota. Palmeiras não tem mundial. Eu vou lá e apago. Não sou obrigado, meu Facebook não é uma democracia. O meu Facebook é a minha opinião, minhas coisas. Então, se eu não quero ter aquele comentário lá, eu não vou ter, eu apago. É simples, é super fácil. Então, eu deixo pra vocês, assim, que acompanham o programa, que gostam do Terça Nobre, o meu muito obrigado de verdade. É muito importante pra mim os comentários de pessoas que realmente escutam o programa e que realmente gostam do programa. Muito obrigado de coração. Agora, essas pessoas que vem criticar a parte técnica, esse som tá estourado, a música, não precisa. Não quero esse tipo de comentário, não quero, isso não vai agregar em nada pra mim. Se você acha que deve fazer, pode fazer, eu vou lá e apago depois, não tem problema. Mas gente que vem encher o saco na parte técnica, obrigado, não precisa. Não é que eu acho que eu sou melhor e que eu sei fazer, mas é que a parte técnica, quando dá merda, eu sou o primeiro a admitir que tá errado e que deu problema. Tanto que eu até coloco, quando dá algum problema lá, eu coloco nos na descrição do vídeo já. Falo, gente, ó, esse vídeo deu problema. Tá com o áudio estourado, ó, tá com a câmera não sei o que. Acontece, que eu já falei, meus equipamentos eles estão ali mais veinhos já. Então, assim, essa parte técnica eu sei. Então, assim, eu sou o primeiro a ser chato com isso. Eu sou o primeiro a me cobrar nesse sentido. Então, assim, eu não preciso de mais gente me cobrando nesse sentido. Então, vem falar comigo sobre o tema. Vem falar comigo sobre o que a gente conversou no episódio. Vem falar comigo uma pergunta pro Tio Chicória. Vem falar comigo sobre o que você gostaria que eu falasse no podcast. Isso é importante. Então, gente, um beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Eu não vou numerar esse episódio, que eu não falei, é um episódio especial, um episódio extra do Terça Nobre, fazendo aí um balanço sobre a terceira temporada, sobre o episódio 100 do Terça Nobre. Agradecendo a todo mundo. Hoje não tem Tio Chicória. Hoje tá num cenário diferente, hoje não tá muito rádio, tá mais ideia, bate-papo, um vlogzinho. Mas semana que vem, se Deus quiser, se der tudo certo. Se não for na semana que vem, talvez na outra. Mas assim, a quarta temporada do Terça Nobre vem aí. Preciso fazer alguns ajustes, né? Eu preciso colocar alguns equipamentos pra arrumar. Então assim, a mesa de som precisa dar uma arrumadinha nela. O computador também tá meio cansadinho. Então assim, vai ter que rolar uma manutenção das coisas. Talvez isso não dê tempo pra gerar a quarta temporada já logo na semana que vem. Mas, o quanto antes, a quarta temporada vem aí, do Terça Nobre. Beleza, gente? Um beijão pra todo mundo, fiquem com Deus. Tamo junto. Terça Nobre.